O continente europeu foi o palco de grandes civilizações que marcaram a história. No final da Idade do Bronze, uma influente civilização floresceu na Europa, tendo sido preponderante para a transição do que se convenciona chamar de Idade do Ferro. Essa seria a cultura de Hallstatt, sendo a precursora das posteriores culturas celtas que se espalhariam por todo o continente. E nesse vídeo, iremos ver como surgiu e qual legado deixaram na história. Esse nome deriva do sítio arqueológico de Hallstatt, uma aldeia austríaca ao sudeste de Salzburgo. Entre 1200 a 450 a.C., essa cultura deixou sua marca com joias elaboradas, espadas de ferro e estruturas de pedra. Quando se fala em cultura Hallstatt, devemos nos lembrar que não era uma nação coesa, mas sim uma expressão cultural que existiu na Europa entre os períodos supracitados, onde vários povos e grupos distintos compartilhavam essa mesma expressão cultural. E isso fica evidente na sua influência, que se espalhou por toda a Europa, onde os sistemas de trocas e movimentos populacionais a difundiram até a Península Ibérica, Grã-Bretanha e Irlanda. A cultura Hallstatt teve os primeiros artefatos descobertos em 1846, e os historiadores costumam dividir o período dessa cultura em 4, sendo Hallstatt A, B, C e D, começando por volta de 1200 AEC e terminando por volta de 450 AEC. No entanto, essas datas são as mais amplas possíveis e não são consensuais entre todos os estudiosos, nem podem ser aplicadas a todas as áreas onde a cultura esteve presente. O que é mais certo é que, eventualmente, a cultura se estendeu de Hallstatt para o leste e oeste, cobrindo territórios no que hoje é a Áustria Ocidental, o sul da Alemanha, a Suíça e o leste da França, também para a região da atual Boêmia e partes dos Balcãs. A forma como a cultura Hallstatt se espalhou é outro ponto de incerteza, sendo que a maioria dos estudiosos sugeriam que houve uma massiva migração, mas os historiadores mais modernos preferem uma explicação mais ampla, sendo que houve sim migrações, mas não apenas isso, pois há fortes evidências que houve uma rota comercial muito usada dentro da área dessa cultura, o que levava ao aumento de riqueza e a alianças tribais e acordos diplomáticos entre esses grupos. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de dar uma dica imperdível para quem gosta de praticidade e bom gosto. A parceira do canal, a Insider, está nesse mês de janeiro focada em proporcionar o conforto e praticidade que todos buscamos no nosso dia a dia. Desde seu treino na academia pela manhã, do seu trabalho à tarde, o seu jantar casual ou happy hour de noite, a Insider tem o que você precisa para sair com estilo, de forma confortável e versatilidade. As possibilidades de looks que a Insider proporciona é algo impressionante, levando em conta as nossas necessidades ao longo do dia. As peças da Insider são anti-odor, não precisam passar, são versáteis e combinam com tudo. Às vezes a mala é pequena, mas as possibilidades com a Insider são enormes. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também com o meu cupom dinâmico, História Geral, você consegue 15% off para novos clientes. Além de adquirir as incríveis peças da Insider, que são de extrema qualidade, levará um produto confortável, tecnológico e com desconto, e ainda estará fortalecendo o meu canal. O que sabemos da genética encontrada nas populações desse período vem de análises de restos mortais que foram descobertos. Os materiais retirados e analisados de um homem e uma mulher enterrados em um cemitério de Hallstatt, perto de Litoměřice, República Tcheca, que viveram entre 600 e 400 AEC, demonstrou que o homem era portador do haplogrupo YR1b e o haplogrupo materno H6A1A. A mulher era portadora do haplogrupo materno HVO. Exames feitos de outros restos mortais de 5 indivíduos atribuídos ao período Hallstatt C indicam que o espécime masculino era portador do haplogrupo YG2A e o restante, que são indivíduos femininos, foram portadoras dos haplogrupos mitocondriais das regiões tão diversas como o Cáucaso e das estepes eurasiáticas. Os indivíduos examinados da cultura Hallstatt exibiram continuidade genética com a chamada cultura de vaso campaniforme que existiu antes deles, e carregavam cerca de 50% de ancestralidade relacionada à estepe de povos indo-europeus.
O haplogrupo R1b é a linhagem paterna mais dominante, enquanto o H foi a linhagem materna mais comum. E as amostras da Idade do Ferro se assemelham às das populações modernas da França, Grã-Bretanha e Espanha. As evidências sugeriram que as sociedades celtas tiveram seu início na cultura Hallstatt. 2 desenvolvimentos foram responsáveis pelo sucesso da cultura Hallstatt. A primeira surgiu por volta do início do primeiro milênio antes da nossa era e se espalhou pelos 2 ou 3 séculos seguintes, no que às vezes é chamado de período de campos de urnas, e equivale aos períodos Hallstatt A e B, sendo, como denota o nome, a característica marcante desse período a prática de enterrar restos mortais cremados em urnas. A tecnologia de fundição de ferro impulsionou a cultura Hallstatt em termos de fabricação de utensílios mais resistentes. O ferro foi usado para fazer ferramentas melhores, equipamentos agrícolas, aros de metal para rodas e armas mais afiadas e duráveis, como espadas de ferro. A abundância de minério de ferro local também significava que ele poderia ser comercializado como matéria-prima, e isso era tipicamente feito na forma de lingotes preparados para o comércio. Além do ferro e sua abundância, o segundo fator para a prosperidade da cultura Hallstatt foi a exploração de depósitos locais de sal-gema. O sal era necessário para preservar a carne e era comercializado com culturas vizinhas. Os registros indicam que a extração do sal ocorreu a partir do século VIII antes da Era Comum, sendo retirado de salmouras naturais na superfície, mas com o tempo, métodos mais eficientes de mineração de sal foram usados. Artefatos relacionados à mineração de sal foram preservados pelo alto teor do sal no solo ao redor do sítio de Hallstatt. Esses objetos incluem picaretas, sacos de couro para carregar pedras e tochas resinosas. Com sal e ferro para o comércio, a cultura Hallstatt estava bem posicionada geograficamente para transportar esses materiais para outros lugares. A localização centralizada desses grupos nessas rotas comerciais, desde a Idade do Bronze, permitiu que mercadorias fossem transportadas ao longo de vias navegáveis pelos principais rios da Europa. A cultura também se beneficiou da expansão dos estados mediterrâneos para o interior do continente, especialmente as colônias gregas no sul da França e os etruscos no centro-norte da Itália, e se interessaram cada vez mais pelos contatos comerciais com os povos da Europa Central. Os principais vestígios arqueológicos da cultura Hallstatt são as de edifícios fortificados e elaborados túmulos. Esses tipos de estruturas indicam as crenças religiosas que essas comunidades tinham e uma forma de centralização de uma elite local que governava e controlava os recursos econômicos de cada tribo. Esses locais são tipicamente localizados no topo de colinas e mostram evidências de ruas estreitas alinhadas com pequenas residências de madeira e áreas concentradas de oficinas. O comércio crescente é indicado pela quantidade de mercadorias estrangeiras encontradas nas escavações, como taças de chifres em estilos orientais, vasos de bronze etruscos, cerâmica grega e seda do Mediterrâneo Oriental. A cerâmica típica dessa cultura é recorrente nesses sítios encontrados, que são frascos, pratos e recipientes para beber decorados com motivos geométricos e incisados, estampados ou pintados usando ocre ou grafite. Havia também diferenças dentro da região de Hallstatt, como cerâmica mais simples no leste e mais decorativa no norte. Broches são outro achado comum, e esses também ilustram variações regionais, provavelmente refletindo diferentes tipos de roupas. Patos e cisnes, bem como touros, aparecem com destaque na arte de Hallstatt, melhor vistos em pequenas esculturas de bronze ou ferro, que provavelmente foram feitas como oferendas votivas, exibindo um alto grau de conhecimento técnico em sua fabricação. Embora haja evidências de cremações depositadas em sepulturas modestas, os túmulos da elite de Hallstatt ilustram que eles tinham a capacidade de empregar uma grande quantidade de trabalho organizado em sua construção. Um túmulo típico é composto por uma câmara interna revestida de madeira fechada e um enorme monte de terra. Um excelente exemplo é o túmulo de Rochdorf, perto de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, que data da segunda metade do século VI antes da nossa era. As paredes de madeira da sala da câmara eram feitas de troncos de carvalho,
cada parede medindo cerca de 4,70 metros de altura. Dentro estava um único ocupante do sexo masculino, com cerca de 40 anos, que foi colocado em um sofá de bronze. Também no túmulo havia um vagão funerário com 4 rodas com adornos para cavalos, um chapéu cônico feito de casca de bétula, uma aljava de flechas e anzóis para a pesca. Os bens preciosos incluem adereços feitos de ouro, usados nas roupas e botas de couro do indivíduo enterrado, bem como uma pulseira e colar de ouro, um colar de âmbar, vasos de bebida, contendo inclusive resíduos de hidromel, pratos e um enorme caldeirão de bronze com decorações de leão. O caldeirão é de origem mediterrânea e ilustra o comércio então em curso entre os povos Hallstatt e as culturas vizinhas. A única arma no túmulo era uma faca, e este é um ponto de distinção em comparação com os túmulos celtas em períodos posteriores. Curiosamente, uma escultura de arenito em tamanho real de um guerreiro foi encontrada nas proximidades, e ele usa o mesmo tipo de chapéu encontrado na tumba. A figura de pedra talvez tenha ficado de guarda sobre o túmulo principesco, e pode até ter representado seu ocupante. Outro local bem documentado é o assentamento fortificado no topo de uma colina em Reuneburg, na margem oeste do Danúbio, no sudeste da Alemanha. No VI século AEC, o local era fortificado com uma parede de tijolos de barro de 600 metros de comprimento, em cima de uma base de pedra e pontuada, com torres quadradas com até 4 metros de altura. As pedras usadas na fundação foram extraídas de uma fonte de calcário a 6,5 km de distância. Evidências de achados arqueológicos e técnicas de construção sugerem fortemente que havia um contato bem estabelecido com os etruscos na Península Italiana, e no entorno desse assentamento há 11 túmulos espalhados contendo uma rica gama de bens funerários usados nesses estudos. O também conhecido túmulo de Vix data do último estágio do período Hallstatt, talvez o início do século V AEC. Localizado perto de Châtillon-sur-Seine, no nordeste da França, continha os restos mortais de uma mulher da elite local. Dentro do monte havia uma câmara forrada de madeira, e dentro dela havia um vagão funerário com 4 rodas, um enorme bracelete de ouro, muitos outros itens de joalheria e o famoso vaso em estilo grego chamado de Vix Crater. Este vaso é feito de bronze, mede 1,64 m de altura e tem uma capacidade de 1.100 litros, tornando-se o maior exemplo de seu tipo descoberto até o momento. A partir dos anos 600 AEC, há um aumento acentuado no uso de fortificações, tanto para os assentamentos semelhantes a aldeias, quanto para alguns grupos individuais de residências, indicando um aumento na violência local, talvez por disputas entre grupos vizinhos. Outro desdobramento é a concentração de poder e riqueza em poucos assentamentos. Essas mudanças foram provavelmente um sintoma de um aumento da competição por recursos e riquezas, particularmente porque as culturas mediterrâneas apresentavam cada vez mais oportunidades comerciais. Sabemos que a produção de sal em Hallstatt terminou por volta de 400 AEC, e possivelmente causou um deslocamento dos centros de poder da elite de Hallstatt, muito acostumada com os bens de luxo e o rico comércio, se mudando para outros locais a fim de manter o padrão de vida ao qual haviam se acostumado. Alternativamente, os povos da Europa Ocidental estabeleceram suas próprias redes de comércio com as culturas mediterrâneas, e assim substituíram o Hallstatt como o principal mercado de comerciantes etruscos e das colônias gregas no sul da França. A cultura Hallstatt foi substituída em termos de domínio regional mais amplo pela chamada cultura latene. E de acordo com as evidências, essas duas culturas podem muito bem ter se sobreposto por uma geração. Há muito poucos locais que exibem qualquer continuidade entre as culturas Hallstatt e latene. Parece então que as rotas comerciais na Europa Central mudaram à medida que novos recursos foram descobertos em outros lugares. Novos assentamentos prosperaram ao longo dessas rotas, e os locais de Hallstatt silenciosamente caíram na obscuridade, sendo redescoberto após 23 séculos. Espero que tenha gostado desse vídeo, e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado.
Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso eu considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.